Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça, né, de deixar o seu like e de se inscrever aqui embaixo. Eu vou continuar meu relato de parte, né, que eu parei na parte 1, porque o vídeo tava muito grande, né? Aí não dava, né, gente? Tinha que cortar. Pois então, eu lembro que acabei de gravar. Pois então, eu parei na parte que eu contei que me amarraram, né, na maca, e eu não pude escolher o tipo de posição que eu tava, né? Não pude gritar, me oferecer pra me escutar música, mas eu já não tava afim. Eu tava com tanta raiva do médico que não tava afim de nada, na verdade, sabe? Eu tava com nossa, muita raiva, muita raiva. Depois de tudo, porque, tipo assim, ele já tinha colocado medo, já tinha mandado eu ficar no centro cirúrgico falando de talvez cesárea, sendo que eu não queria cesárea. Então, tipo, foi tudo isso, sabe? Foi tudo juntando. E eu tava com tanta raiva, eu tava com raiva, tava com fome, tava com sede, tava, nossa, cansada, sabe? Não, gente, 10 meses de gravidez é muito cansativo, muito, 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 sabe? Então, juntou tudo isso, eu já tava, nossa, tava só o ódio, sinceramente, eu tava com muito ódio. E eu tava tentando ficar calma, porque, tipo assim, gente, eu tava parindo, né? Aí, eu já tava, acho que foi lá para 5 horas que começou meu trabalho de parto. Mas eu não tenho noção, não. Eu não tinha noção nenhuma, tá? Da hora que eu tomei anestesia pro parto, pra mim foi 10 minutinhos, já tinha passado 1 hora. E eu nem me lembrava disso, sério. Essas coisas mesmo que me contou foi meu marido depois, porque eu não lembro. Eu tava com tanta dor que eu não lembro, gente. Então, se você não passou por isso ainda, é muita dor. Mas não precisa se preparar, gente. É uma dor que é a vida. A gente nasceu literalmente pra sentir isso mesmo, então é a vida. Mas não quero de novo, não. Muito obrigada. Tá. E no final, o único pensamento que eu tinha era: Deus, por favor, me ajude. Eu tava orando o tempo todo, tá? O único pensamento que eu não conseguia falar com ninguém. Mas com Deus eu fiquei falando o tempo todo durante o parto. Eu só queria ver minha bebê, saber que minha bebê tava bem, que eu ia ficar bem, só isso. E, gente, dá muito medo. Eu tava com muito medo de acontecer qualquer coisa, muito mesmo. Porque minha maior preocupação é acontecer alguma coisa e eu não poder criar minha filha, sabe? Nossa, gente, eu tava com muito medo mesmo. Tá. Aí, né, já tava lá, não sei quanto tempo já de trabalho de parto, tentando sair, isso, aquilo, outro, e não saía. Detalhe, quem estudou sobre parto, se você não estudou, procura um pouquinho, você vai ver. Uma das piores posições que todos os médicos falam é essa de barriga pra cima, que foi a minha. Eles falam que é a mais difícil de todas, que não faz sentido nem pra gravidade, entendeu? É muito mais difícil. Que tanto que uma das melhores posições que eles falam é em pé ou então em 4 apoios. E eu tava lá de barriga pra baixo com as pernas presas, entendeu? Então eles falam que é uma das piores posições. Aí eu fazia força, não saía nada. Fazia força, não saía nada. Aí teve uma hora lá que ela começou a sair, começou a negociar a cabeça dela. E só que aí o médico ficou, né? Aí o médico falou assim: não, se você não fazer, se ela não começar a sair, eu vou ter que fazer o corte, né? Lá embaixo. Vou ter que fazer o corte, porque senão ela não vai aguentar, que isso, aquilo, outro. Gente, não é indicação corte. Não existe nenhuma comprovação médica que esse corte ajude em alguma coisa, tá? Eu esqueci o nome do corte agora no momento. Isso porque eu estudei pra caramba, mas porque eu fiquei tanto saco cheio que eu esqueci, sabe? Acho que minha mente até travou essas coisas tudo. Aí não tem indicação nenhuma esse corte, gente. Não ajuda em nada. Provavelmente, se ele não tivesse com tanta pressa, porque foi exatamente o que ele fez, ele tava com pressa. Porque, se eu não me engano, era 1 hora de trabalho de parto. Gente, tem mulher que fica horas, tipo assim, só no expulsivo. Aí eu tava com, tipo, 1 hora de expulsivo e o cara já tava falando que ia me cortar. Nossa, só que eu tava tão cansada, com tanta dor, que eu não conseguia nem falar, sabe? A minha vontade é pegar um trinteca na cara dele, sinceramente. Mas eu não tava com força.
Então, aí eu lembro que eu escutei meu marido falando, não, mas ela não quer corte nenhum, que isso, aquilo, outro. Aí o médico começou a falar assim, não, mas se ela conseguir parir, e tipo assim, se ela conseguir fazer força pra bebê sair, tipo, como se eu não estivesse fazendo força, mas eu tava fazendo força. Não, mais uma coisa, gente, quando a gente estuda, a gente vê que o indicado, né, pra métodos humanitários, né, humanitário fala, não é parto humanizado, o indicado é a mulher escolher o momento dela fazer força, né? Lá não, o médico mandava fazer força. E eu fazia, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu precisava de um médico pra me auxiliar, mas aí pra mim ele não tava me auxiliando em nada, sinceramente. Aí eu não podia gritar, com as pernas presas, e eu tinha que fazer força na hora que o médico falava. Pois é. Então foi tipo assim, o parto que aconteceu tudo que eu não queria, sinceramente, não queria. Nada disso. Ai, nossa, ai, sério, me deu muita raiva. Aí tá bom. Aí a cabeça da aluna apareceu. Aí ele falou assim, nossa, mas não tá indo, que não sei o que, eu vou ter que cortar. E ele cortou, tá? Ele cortou, fez o corte. Aí eu tentei mais algumas vezes, depois que ele fez o corte. Que coisa horrorosa aquele trem. Gente, horrível. Aí eu tentei mais, acho que uma ou duas vezes, não sei. Aí ela saiu. Eu não percebi, gente, eu tava tão cansada, tão estressada, com tanta raiva que eu não percebi minha filha saindo. Eu não percebi. Eu lembro que eu senti tipo uma pressão grande. Eu lembro de sentir uma pressão grande e do nada me colocaram em cima de mim. Só que, tipo assim, eu não tenho coragem de postar foto porque nem dela sai, nem a foto dela comigo. Porque, gente, eu tava horrorosa. Mas, tipo assim, quem vê a foto minha, na hora que ela tá nos meus braços, eu tô com cara de assustada, porque eu não percebi. Eu tava tão estressada, tão cansada, com tanta fome e tão... Não sei explicar, sabe, o sentimento que eu tava sentindo, que eu não percebi a minha filha nascendo. Olha que absurdo. Eu acho um absurdo, sério mesmo. Eu não percebi ela nascendo. Quando eu assustei, jogaram ela em cima de mim aqui. Aí eu lembro de ver ela, pôr a mão nela assim, me tirarem ela falando que ia cuidar dela, limpar ela, isso, aquilo, outro. Aí logo em seguida o médico foi e puxou a placenta, gente, não, doido demais. Eu tava ainda com resquício da anestesia, então teoricamente não senti, mas eu senti uma pressão horrorosa, sério. Pior do que quando a Luna saiu, sinceramente. Uma pressão super forte. E aí eu já tava cansada, aí eu pensando, nossa, vou descansar e tal. Não, ainda tinha que negociar os pontos lá embaixo do corte que ele fez. E tava me dando agonia, parecia que não tava dando, que não tava com anestesia nenhuma, porque parecia que eu tava sentindo, tava doendo muito, muito mesmo, gente, nossa. E eu só, meu único pensamento, nossa, eu espero que minha filha esteja bem, eu espero que eu fique bem. E só orando, sabe, foi horrível, gente, foi horrível. Aí tá, né, Luna nasceu. Aí me fecharam os pontos, isso, aquilo, outro, e me transferiram pra outra parte. Porque lá no hospital, depois do parto, a gente tem que ficar, tipo, em observação. E lembra que eu falei, acho que no outro vídeo, né, na verdade. Lembra que eu falei que eu estava sentindo dor muito grande na perna? Eu ainda tava com essa dor. Mesmo depois do parto, essa dor não passou. E eu comecei a sentir uma dor lá na perna e lá atrás, né? Nas partes íntimas lá atrás, pois é. Comecei a sentir uma ardência, uma dor. E não passava nem a dor na perna, nem a dor nessa dor lá atrás. E aí me colocaram de observação. A aluna nasceu às 6h17, 6h15, 6h16, 6h17, por aí, sabe? Aí a gente marca 6h17. 6h17. Guarda, 6h17. Eles me colocaram na observação. Um pouco mais de 6h17, eles me colocaram na observação. Tá. E eu tava morrendo de dor, gente. Tava com dor, com fome e com sede. Colocaram na observação. E eu com muita dor. A Luna tava com o meu marido, porque eu não tava com força nenhuma de pegar ela, não tava com força de tentar mamar, não tava com força de nada, eu só sentia dor. Só sentia dor. Só dor, mais nada. Só dor e fome, na verdade. Era, na verdade, 3 coisas. Eu sentia dor, fome e preocupação. Comigo e com meu bebê, só isso. Sabe? Nossa, dá vontade até de chorar, sinceramente. Aí meu marido, tipo assim, falando que ia me dar medicação, mas a medicação não vinha.
Não vinha. E eu com dor, e eu virando de um lado com dor, virando de outro lado com dor, virando de um lado com dor, e nada. Aí foram e me deu. Aí depois de 1 hora não, 2, porque foi tipo 6 e pouca, né? Que eu tive a bebê. 8 horas da noite, quase 8 horas da noite, 7 e pouco, quase 8 horas da noite, me deram a medicação de dor. Eu fiquei 1 hora sentindo dor, tá? 1 hora. Aí me deram a medicação de dor, mas eu continuei sentindo dor, tá? E eu estava sangrando muito demais. Sangrando demais. Aí depois que eu tomei essa medicação de dor, eles me desceram. Isso já era 8 e pouca da noite. Me desceram pro quarto. Aí me colocaram no quarto. Aí tá bom. Eles viram que eu tava com muito sangramento mesmo. O médico da noite, né, que tinha mudado já de plantão. Nem vi mais o médico que me fez o parto. Graças a Deus que eu também não queria olhar pra cara dele. Aí apareceu o plantonista, aí ele veio conversar comigo, veio olhar e tal. Ele falou que tava com muito sangue, que né, era perigoso. Aí eles me deram ocitocina, né, pra... Eu acho que quase toda mulher passa por isso. Me deram ocitocina pra ver se diminuiu o sangramento. Aí eu fiquei mais dor de parto de novo, porque a ocitocina dói pra caramba igual parto. Aí além da minha dor lá atrás, lá embaixo, né, eu tava sentindo a dor na perna ainda e a ocitocina. Eu fiquei mais 1 hora sofrendo. E tudo isso sem comer, tá? Já era 8 e acertada da noite. Sem comer, já tinha mais de 12 horas que eu tinha comido. Eu com fome, cansada e com muita dor. Foi basicamente isso, minhas primeiras horas como mãe. Não é lindo? E fora o estresse e a raiva do parto. Então, juntando isso tudo. E eu já tava, nossa, gente, se eu morrer aqui, o que vai acontecer com a minha filha? E eu orando pra Deus. E eu não tava com força de conversar, não conseguia falar com meu marido, não conseguia olhar minha filha. Eu nem tinha olhado minha filha direito ainda, gente. Nossa, já tinha, tipo, 2 horas dela nascida e eu não conseguia olhar pra ela. E não é olhar, tipo assim, porque eu tava com muita dor, muito cansada. Eu não conseguia. Nossa, foi horrível. Foi horrível. Aí, tipo assim, isso já era 8 horas da noite. Aí já passou, aí eu tomei ocitocina, me deram outro medicamento pra dor, isso, aquilo, outro, e nada da dor passar. Nada, gente, nada. Eu lembro meu marido que cuidou da minha filha, as enfermeiras levou ela pra dar fórmula, porque eu não conseguia, não conseguia de tanta dor. Aí eles deram a fórmula pra ela, meu marido ficou com ela, meu marido que trocou ela, eu não tinha força nenhuma de nada, eu morrendo de fome. Aí 9 horas da noite, mais de 1 hora já, sabe, que eu tinha descido pro quarto, que aí eu fui comer. Aí liberaram a comida, aí eu fui comer. Gente, parecia a comida mais gostosa do mundo. Era arroz, feijão, não sei o que de verdura lá e carne moída. Pra mim foi a melhor comida da vida, porque eu tava há 12 horas sem comer, eu tava morrendo de fome. Fora o esforço que eu fiz do parto, então eu tava sem força nenhuma. E detalhe, eu tava super tonta, super. A enfermeira foi levantar um pouco a cama, só pra mim sair da posição deitada, pra assim, eu já fiquei tonta, parecia que eu ia desmaiar, sério. Eu nunca senti tanta sensação de que eu fosse morrer na minha vida, igual no parto e no pós-parto, sério. Aí, tipo assim, aí foi, né, eu comi, aí comecei, eu ainda tava com dor na perna e lá atrás, mas pelo menos tinha comido. Aí comi e tal, aí eu não conseguia pensar, tava muito cansada, não sei o que. Eu lembro que eu via minha filha lá no carrinho, colocaram ela no carrinho, o tempo todo ela ficou com a gente, tá? Ela ficou no carrinho no quarto e eu lembro de olhar ela assim e falar, nossa, ainda bem que ela tá bem. Apesar, tipo assim, entre a dor que eu sentia, pelo menos eu conseguia ver ela, sabe? Mas não tive força nenhuma. Desde aquela hora que colocaram ela no meu colo no parto, eu não conseguia pegar ela ainda, não tinha pegado ela ainda. Então, tipo assim, nossa, foi muito traumatizante, sinceramente, foi muito traumatizante. Aí eu lembro que eu acordava, dormia e com dor ainda. Aí no dia seguinte, né, que eu fui, a enfermeira foi tentar me levantar com meu marido pra me tomar um banho. Eu lembro que na hora de me levantar, eu quase caí, eu vi tudo preto assim, comecei a desmaiar, aí me seguraram. Aí eu sentei, me colocaram sentada e tal, né?
parto normal, tipo assim, misericórdia. Se o parto normal é assim, imagina cesárea. Jesus, amor. Se você passou por cesárea, deixa aqui nos comentários como que foi. Eu quero saber, tá? Aí eu lembro que eu sentei, né? Aí eu sentei na cama. Eu falei, não, acho que eu consigo. Aí me levantaram, assim, fui tomar um banho com a ajuda do meu marido e da enfermeira, porque eu não conseguia tomar sozinha também. Mas foi enfermeiro, porque meu marido só me levou no banheiro e foi ficar de olho na Luna, né? Porque, né, que lá, quem cuida já é os pais. Não tem esse trem de besteira nem nada, não. Aí eu lembro que eu tomei um banho, assim, aí parecia que as forças estavam voltando um pouquinho. Eu tava sangrando ainda muito, mas já tinha diminuído um pouco. E saía aqueles coágulos, assim, horrorosos, gente, horrível. Eu usei fralda, tá? Foi fralda, daquelas fraldas de idoso. Foi fralda que eu usei. Absorvente não aguenta não, tá? Falando isso, dica pra grávida que tá assistindo. Compre aquela fralda. Tanto a feminina quanto a idosa é a mesma coisa. Se um tiver mais barato que o outro, compre o mais barato, tá? Aquilo ali vai te salvar. Absorvente não aguenta fluxo de pós-parto não, tá? Não aguenta. Aí tá. Aí minhas forças começaram a voltar, né? Aí eu já tava me sentindo um pouco melhor. Tava me sentindo um pouco mais forte e tal. Aí eu consegui pensar pra mim pegar minha filha. Comecei a tentar dar peito pra ela, mas ela não quis pegar muito, não. Eu acho que eu vou terminar esse relato só até o pós-parto, tá? Se caso vocês quiserem, eu posso comentar um pouco sobre os 3 primeiros meses, que foram os mais difíceis da minha vida também, tá? Sério. Eu não sei o que é mais difícil. A gravidez, o parto, o pós-parto. Isso no hospital. E os 3 primeiros meses. Foi o período mais difícil da minha vida, gente. Sério. Eu vi que eu sou muito mais forte do que eu acho. Porque eu não pensava que eu ia conseguir passar por isso, não. Sério. Tá. Aí, né, naquele momento eu comecei a melhorar. Depois que eu tomei o banho. Aí eu lembro que eu peguei a Luna no colo. Aí eu pude. Tipo assim, só no dia seguinte, gente. Só pra você ver. Aí eu consegui pegar a Luna. A dor da perna tinha melhorado um pouquinho durante a noite, né? Depois de mais medicação que eu tomei. Lá atrás ainda doía um pouco. Coloquei um absorvente gelado. Aí aliviava um pouquinho, mas ainda tava doendo demais. E não era nem lá embaixo onde teve a bebê, não. Foi lá atrás mesmo, tá, gente? Impressionante. Eles falam que tá ligado, né? Que dá muita pressão. Sei que tá doendo demais. Misericórdia. Eu tava conseguindo ir no banheiro já sozinha, tipo assim. Antes disso eu não tinha força nem pra ir no banheiro. Aí eu já comecei a usar o banheiro. Tentei dar mamar, ela não aceitou muito bem. E tava saindo muito pouco ainda, então ela ainda tava na fórmula. Aí eu comecei a melhorar. Aí, tipo assim, no primeiro dia que eu fiquei, logo depois, né, porque já tinha dado 12 horas que eu tava lá, porque eu cheguei lá, tipo, 9 da manhã. Então, tipo, 9 horas da manhã no dia seguinte, que eu já tinha chegado na maternidade, eu já comecei a melhorar um pouco. Eu lembro que eu melhorei, aí comecei. Aí, tipo assim, né, foi melhorando. Aí eu fui melhorando e tal, e no dia seguinte, quando deu 2 dias, quando deu 2 dias, eles me deram alta. Então, aí, depois disso eu melhorei de vez, né? Tava menos cansada, mas o corpo ainda tá daquele jeito. A Luna ficou bem. Depois que eu fui pra casa, eu consegui dar mamar ela, tá? Não usei mais fórmulas, eu acho que uma vez, mas só porque ela não parava de chorar, mas isso é normal, bebê chora pra caramba mesmo. E depois disso tudo melhorou, né? Agora tá melhor ainda, misericórdia. Espero nunca mais faça por isso, sabe? Se caso eu engravidar de novo, eu queria muito de dinheiro suficiente pra ou ter uma equipe à disposição pra mim no hospital, sério, ou então ter parto em casa, com a equipe também. Então tem que ter, dinheiro. Porque em hospital plantonista eu não quero nunca mais, gente. Ou então eu prefiro ir pro SUS, sinceramente. Eu acho que no SUS eu vou ter menos dor de cabeça do que no privado, nesse sentido. Porque eu achei um absurdo isso tudo que eu passei, sabe? Eu acho que cabe ser um processinho. Não, detalhe, gente, detalhe. O chefe, tipo, responsável do corpo médico do hospital ficou sabendo que a gente não gostou do modo que o médico agiu. E ele veio conversar com a gente, passar pano pro médico, tá? Só que eu já tava tão sem paciência que eu só Ele veio falar que dentre tudo, tipo assim, o médico toma as decisões certas, isso, aquilo, outro. Eu não sei que decisão que ele tomou, gente, porque não teve literalmente nenhum motivo pra ele fazer as coisas que ele fez. Só acho. Não teve nada, literalmente.
Tá, acabei não falando pra vocês. Luna não nasceu com 4.400, Luna nasceu com 4,20. 4,20 kg, tá? Então ela nasceu muito, tipo assim, 300 gramas, quase 400 gramas a menos do que eles tinham falado. Então, resumindo, não tinha que ter arrumado desespero nenhum, nem exagero da parte deles. Foi tudo exagero mesmo, sinceramente, exagero e pra me botar medo, tá? Porque é isso que eu vejo, sabe? Eu como pessoa que pariu, que tava lá, como paciente, pra mim foi só pra botar medo e tentar colocar uma cesariana mesmo porque eu não queria. Porque não teve necessidade nenhuma, não teve... Eu fiquei o tempo todo, tipo assim, bem, né? Só tirando essa dor que eu senti, teoricamente tava tudo bem de saúde, não deu autorização, não teve alteração no batimento cardíaco, impressão, não teve nada. Então não teve motivo nenhum de tudo que aconteceu, sinceramente. Então, é esse meu relato de parto, né? Se você chegou até aqui, obrigada. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, obrigada pela atenção, né? Tem outros vídeos no canal pra você ver, tá, gente? Tem uns vídeos aí legal, espero que vocês gostem dos outros também. Acho que você vai gostar, tem muita coisa legal aí. E tem mais vídeo vindo por aí também, que eu então vou fazer mais. Deixa aqui no comentário se você quer saber como que foram os meus 3 primeiros meses, né, como mamãe. E como tá sendo hoje também, que eu acho que cabe falar. Porque mesmo que a gente pesquise, pelo menos no meu caso, eu pesquisei muito durante a gravidez, como que seria isso, mas não foi nem perto de como foi, realmente. Então eu acho que é super legal a gente ver outra mãe falando, pra gente ver que tem esperança. Porque a mãe perde um pouco a esperança no início, gente. Pelo menos eu perdi um pouco, mas depois de tudo isso, melhora, tá? Vale a pena. Olhar pro nosso bebê vale muito a pena, passar por isso tudo por ele vale tudo a pena. Mas as outras pedras no caminho dá vontade de, né, jogar lá pra merda, né? Pra não falar outra coisa. Então, obrigada se você chegou até aqui. Se você quiser que eu fale sobre como foi os 3 primeiros meses, deixa aqui nos comentários. E é isso. Obrigada!